Voltamos com o jornal O Dia News e dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. Hoje, no quadro Gestão Teresina, estamos recebendo o pré-candidato pelo Partido Unidade Popular, Santiago Belisário. Para participar deste bate-papo, nós estamos com os jornalistas do Sistema Dia de Comunicação, da Udia TV, Tássio Cruz e Otávio Ribeiro Neto. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos a um perfil do candidato da Unidade Popular. Santiago Belisário tem 30 anos de idade e é historiador. Iniciou sua vida política no movimento estudantil quando ingressou na Universidade Federal do Piauí no curso de História. Foi do Centro Acadêmico, coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes, DCE-UFP, e o primeiro presidente da União Estadual dos Estudantes do Piauí, UEE, Francisca Trindade. O pré-candidato participou do processo de fundação do Partido Unidade Popular e foi coordenador do movimento de negras e negros do partido. Santiago Belisário se declara como socialista, negro e LGBT. É morador do bairro Buenos Aires, usuário do Sistema Único de Saúde, o SUS, do transporte coletivo e da educação pública. Atualmente, tem a sua atuação política na luta por moradia através do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, MBL. Agora vamos dar sequência à nossa conversa. Boa tarde, Tássio. Boa tarde, Otávio. Pré-candidato, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Bom, vamos começar a falar sobre alguns temas relacionados à gestão. E eu vou começar, como eu iniciei com outros pré-candidatos, falando de saúde, aproveitando essa esteira do aumento de quase 100% nos casos de dengue, o número de mortos e centenas de pessoas contaminadas. Pessoas que estão, algumas no estado mais leve, outras no estágio intermediário, mas tem muitas pessoas em estado grave e que estão em unidades de terapia intensiva. E aí eu queria saber do senhor, para essas emergências, porque surgem essas emergências quando não é dengue, são viroses, enfim. E aí o gestor precisa oferecer à população um acolhimento na porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, depois as unidades de pronto atendimento e os hospitais municipais. Tem que ter uma estrutura sintonizada para que a população que não tem como pagar um plano de saúde, que não tem como ser recebida no hospital particular, tenha esse atendimento no serviço público. Como é que o senhor tem discutido isso no seu partido? O que é que o partido propõe para essa questão? Bom, boa tarde novamente a todos. Primeiramente, na verdade, queria externar aqui a minha solidariedade, né, ao povo gaúcho. Antes de mais nada, acho que é um momento difícil para o país, né, porque não tem a ver diretamente só com o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, essa conjuntura tem demonstrado um pouco, né, da solidariedade do nosso povo, que tem sido hoje fundamental para que, de fato, né, a gente consiga estabelecer uma assistência que hoje é necessária. E também repudiar, né, porque a gente sabe que, apesar de ser uma questão climática, mas que poderia ter sido evitada e hoje, né, infelizmente, a política, né, do Rio Grande do Sul de flexibilizar as normas ambientais tem colocado, né, o nosso povo, não só hoje à mercê do desemprego e da fome, mas também dessas catástrofes ambientais, né, para que se flexibilize hoje essa prática predatória, né, de empresas, onde o lucro, né, vale muito mais do que a vida, e hoje a gente sente visivelmente, não só lá no Rio Grande do Sul, mas temos aqui episódios, inclusive, né, no Nordeste, aqui com a experiência de Maceió, né, que uma empresa de mineração desabou metade da cidade, e a gente acredita que esse não é o caminho, né, para desenvolvimento hoje no nosso país. Respondendo à pergunta, a gente acredita que hoje, a gente, na verdade, sente na pele, né, uma falta de gestão hoje à frente da saúde da nossa cidade, assim. A gente viveu momentos, né, no ano passado, assim, a Secretaria Municipal de Saúde não ter energia elétrica, né, de que os equipamentos de dentro dos hospitais estavam sendo retirados porque não tinham sido pagos, né? Então, diversos profissionais não tinham recebido seus salários e esse cenário todo é vivenciado e tem se piorado, né, se tensionado hoje cada vez mais. Você hoje vai, inclusive, numa emergência, passa pela consulta, né, mas aí, quando você vai receber o medicamento não tem, mesmo em caso de urgência.
Então, hoje, essa é a dinâmica normal de quem precisa hoje da saúde, infelizmente, aqui na nossa cidade. E, com certeza, a centralidade do debate tem sido, hoje, a falta de gestão e a falta de debate, de planejamento em torno da saúde municipal, assim. Acho que a gente, inclusive, a gente vê que antes, né, inclusive a rede de assistência à família, né, que envolvia, inclusive, essas visitas, né, inclusive a prevenção, que deve ser... PSF, né? A centralidade tem que ser a prevenção, né? Inclusive com o acompanhamento direto das famílias, inclusive o cuidado com o ambiente em relação, por exemplo, à dengue, né? Hoje, inclusive, outros fatores também trazem isso, com a própria questão da limpeza da cidade, né? Hoje tem diversos terrenos baldios, então é preciso uma ação coordenada, uma ação conjunta, é preciso planejamento e investimento hoje que de fato a gente não sente, inclusive com dinheiro desviado, né, da saúde para outras áreas da prefeitura sem deixar o povo abandonado. E essa é, infelizmente, a realidade que a gente agora, vive cotidianamente. Ampliando esse caso da saúde, para candidato, a gente falou de dengue, né, que é a realidade mais latente. As viroses também, né? As viroses, enfim, passamos agora recentemente pela fase mais aguda da pandemia, e nós temos um orçamento aí previsto, está sempre, levanta os números, a gente tem um orçamento previsto de mais de 1 bilhão, né, Tassi? Mais de 1 bilhão... 1,6 bilhão para a saúde. 1 bilhão e 600, né? Milhões, isso. 1 bilhão e 600 milhões é o orçamento para a saúde. Para 2024. Para 2024. Então, eu pergunto ao senhor, são recursos suficientes? O problema é que falta gestão, ou os recursos são insuficientes, e isso tem refletido no atendimento básico, ali, na porta de entrada para o sistema público de saúde? Com certeza os recursos eles não são suficientes e nesse cenário que o recurso ainda não é suficiente, é preciso ter uma gestão eficiente, no sentido de que precisa ter planos, precisa se conhecer o sistema de saúde municipal e precisa ter um plano, né, que consiga ser de médio, curto, né, e de longo prazo. E que hoje, esse planejamento hoje, a prefeitura não tem dado conta e não tem demonstrado serviço, assim. Desde o trabalhador da saúde, né, ao usuário, há reclamações extensas de uma realidade muito dura que hoje o nosso povo vive, né? Porque essa falta de planejamento, essa falta de gestão, essa falta de prioridade e de planejamento de saúde afeta, né, toda a cidade de norte a sul. E a gente acredita que, de fato, é preciso brigar para que o orçamento consiga crescer, mas precisa ter uma gestão eficiente para que a gente consiga, de fato, avançar, né, pelo menos naquilo que é mais emergencial, né? Porque não dá para você, hoje, não ter utensílios básicos, né, insumos básicos que hoje inviabiliza os tratamentos, os cuidados, as filas aumentam, elas crescem, se estendem cada vez mais. Então é preciso ter um plano de emergência, né, inclusive prático, assim, que consiga envolver, né, de forma integrada, né, a gestão da cidade. Pré-candidato, ainda transitando ali entre a cadeira de saúde e a de moradia, que é um dos pontos que diferenciam a Unidade Popular, o partido que defende, né, essa reforma urbana popular, a gente tem na cidade um problema gravíssimo de vários pontos de Teresina, principalmente pontos periféricos. Nas últimas décadas a gente acompanhou o processo de gentrificação das áreas centrais da capital, da Zona Leste, gerando bairros muito distantes dos pontos centrais, na Zona Sul, no extremo leste da cidade, no extremo norte. E a gente vive hoje um problema que encerra-se até na próxima semana, que é a questão da coleta de lixo em Teresina, que está diretamente ligada à questão de saúde. Nós já vamos para o terceiro, possivelmente a terceira contratação emergencial de coleta de lixo na cidade, um processo que gira em torno de 30 milhões de reais por mês da empresa que será contratada. Como é que o senhor avalia esse cenário de precarização das moradias nas áreas periféricas de Teresina e também, neste contexto, este grave problema do lixo que acaba gerando as viroses, problema com a dengue e outros problemas graves? Unidade Popular, de fato, defende essa reforma urbana, né, popular das moradias, né? Hoje, com certeza, a gente temos problemas gravíssimos em relação à habitação, né? Hoje, estima-se que Teresina tem aí 35 mil famílias hoje que não têm acesso à moradia, né? E quando a gente, na verdade, na periferia, a situação é muito gritante, mas quando você anda pelo centro da cidade, além dos imóveis vazios, você vê uma cidade extremamente suja, né?
E para uma cidade que já foi conhecida, né, como a cidade mais verde, né, a cidade mais limpa, hoje a gente vive um cenário de abandono, assim. Inclusive, após pandemia, né, Teresina teve um aumento da população em situação de rua, né, que aumentou 300%, e não se vê política pública voltada onde o debate central seja a cidade e a política de habitação. Então, não se discutiu, por exemplo, nesse cenário, ampliação, reforma dos restaurantes populares, não se viu o governo preocupado em ter um plano, nem que seja emergencial, de habitação. Pelo contrário, as famílias, inclusive, né, que usufruíam em algum momento do aluguel social, passava 3, 4, 5 meses, né, sem a prefeitura cumprir, né, com o pagamento dos seus aluguéis, e nenhuma política de fato de habitação, né, e ficar à mercê das políticas do governo federal, e que infelizmente foi aquela política de colocar a população mais pobre para as periferias da cidade, dificultando o acesso à energia, dificultando o acesso à água, ao saneamento, à educação e à saúde, né, e que essa é uma política que, inclusive, tem demonstrado, né, fracassos gigantescos, como é o caso do abandono que hoje o centro de Teresina vive, né? Então, as pessoas vêm para trabalhar, voltam para os seus bairros ou para as suas cidades, né, as cidades satélites, e o centro é completamente abandonado e jogado, né, ao aumento da violência, da criminalidade. E engraçado, né, que você anda e tem algumas placas aqui, algumas praças, né, inclusive praças que pela insegurança, a população teresinense não usufrui muito, né? Mas reformas que aí giram em torno de 800, R$1 milhão, quando você vê, mudou a calçada, né? Mas, assim, o impacto para a lógica da cidade, do uso da cidade, o impacto para a população de Teresina é irrisório, inexistente, como essa reforma, assim, que você vivenciamos, né? Agora no centro da cidade, que do ponto de vista da qualidade, inclusive de saneamento, não tem nenhum. As lojas estão alagando, né? Tudo alaga. A gente, aqui no centro, por exemplo, a questão do esgoto, né? Você paga, se você consome R$100 de água, você paga R$100 de esgoto, mas a rua é um verdadeiro riacho. Chove e alaga tudo, mas as taxas, os juros caríssimos, mas o serviço ele não consegue chegar, não consegue atender o nosso povo, e na periferia essa realidade é gigantesca, assim. Então é possível, inclusive, cumprir o plano da cidade, né? Conseguir trazer restabelecer o conselho da cidade, inclusive consiga pensar e consiga propor de forma mais efetiva, que hoje não está desativado, e hoje o plano diretor não se plano diretor mais, assim, né? Não se cumpre, não se fala, não se discute. Inclusive, o único setor dos movimentos sociais que discutia, né, o plano partia da luta em torno do transporte e mobilidade, né, mas até hoje, né, essa discussão morreu, né, ninguém fala mais, ninguém discute mais, e se a gente conseguisse cumprir aquelas metas, a gente teria uma cidade hoje um pouco mais diferente. Mas do Otávio, só ainda dentro desse tema do centro, Otávio, que eu queria saber do pré-candidato o seguinte: o partido tem essa relação com essa reforma urbana, quer dizer, essa mudança, e nós falamos até agora de centro de Teresina, e vários pré-candidatos e políticos defendem a revitalização do centro. A revitalização do centro são propostas parecidas, mas com algumas diferenças. Muitos falam em revitalização apenas no aspecto comercial, investir mais em lojas, em restaurantes, estacionamentos, eventos. Outros defendem tudo isso, mas querem incluir moradias também. O senhor também defende, o seu partido defende essa revitalização dentro desse molde, ou a proposta é diferente? Não, acho que, na verdade, a revitalização ela só pode ser efetiva se ela conseguir coesionar alguns eixos, né? Esse eixo mesmo da cultura para a gente, assim, um eixo fundamental, inclusive de uma política de incentivo à cultura mais permanente, que consiga trazer vida para o centro da cidade, com exposições, né, mostrando o que é produzido do ponto de vista da cultura na nossa cidade, que é produzido muita coisa, mas que muitas vezes não se tem espaço nem investimento para que se consiga construir, né, e dar visibilidade para esses artistas. Mas, com certeza, a habitação ela é fundamental, assim, porque inclusive tem já mapeamento, né, de prédios públicos que hoje não cumprem nenhuma função social, que podem ser revertidos em moradia popular, porque a legislação já permite, né, e
tem debate já extensivo sobre isso, falta a vontade, de fato, de fazer, de implementar, de conseguir os recursos necessários e transformar esses prédios hoje vazios, que não cumprem nenhuma função social, em moradia. Porque, de fato, aí sim vai ter uma cidade viva, um centro vivo, onde o povo está concentrado, ali onde tem as escolas, onde tem o emprego, onde tem acesso com mais facilidade a diversos serviços. Inclusive, isso traz, de fato, de forma mais efetiva essa mudança hoje que a gente precisa, e reverter esse cenário de abandono que hoje a gente vive no centro da nossa cidade. Otávio. Pré-candidato, vamos falar sobre transporte público, que é um dos principais gargalos da administração pública em Teresina e é o problema que mais aflige o trabalhador, que não sabe a hora que sai de casa, mas não sabe a hora que vai pegar o ônibus, chega atrasado, correndo risco de ser demitido no trabalho e não tem hora para voltar para casa por conta desses problemas do transporte público. Qual é a ideia que a sua pré-candidatura, que a Unidade Popular apresenta para Teresina para resolver o problema do transporte público? Desde a última eleição municipal, a gente já apresentou, inclusive hoje, a gente tem mais certeza disso, que a saída de fato efetiva é a municipalização do transporte. Tirar da mão dos empresários? Criar uma empresa municipal que consiga hoje fazer a gestão. Inclusive, quando se tem um debate em torno do transporte, se coloca a necessidade de mais dinheiro público, de se colocar mais dinheiro público para, de fato, salvar o sistema ou garantir a sobrevida do sistema. E se a saída, então, apresentada nessas análises, é o dinheiro público, pois, então, que seja uma empresa pública, municipal, a administrar todo o sistema de transporte. Eu, ao longo da minha graduação inteira, vivi com medo, porque eu, estudante, tinha que trabalhar para poder conseguir garantir a minha graduação. Estudava à noite na Universidade Federal e toda vez que eu precisava, tinha que sair sempre muito mais cedo para conseguir ter a segurança de pegar o ônibus na universidade e vir para o centro para depois conseguir ir hoje para o bairro. E essa realidade... Nacional 401. Lotado, assim... horários muito espaçados. O senhor está falando já no período dessa integração, já funcionando? Eu peguei antes, peguei depois e agora, porque inclusive funcionou muito pouco. Hoje a gente tem aí diversos elefantes brancos espalhados, Aí, me permita já aproveitando a sua resposta. O senhor participou em loco desses 3 momentos. O antes, como é que funcionava antes, o modelo anterior, depois da implementação e o momento atual. Os 3, quando a gente ouve qualquer especialista, eles são unânimes em dizer que eram ruins. Mas, para o senhor, aquele modelo antigo, antes da integração, ainda era melhor do que o atual? Não, quer dizer, nenhum mas ainda era menos ruim do que o atual? Na verdade, a grande diferença dos momentos, na verdade, é a quantidade da frota, Porque, na verdade, hoje o cenário é catastrófico porque a frota tem diminuído extensivamente a cada ano. Também não tinha mais. No primeiro momento, é um modelo parecido. A diferença é que não tinha os corredores, não tinha as estações. Inclusive, hoje, a grande maioria precisa de manutenção e essa manutenção ela não está acontecendo. E a frota era maior, E a diferença era a frota, porque não tinha os corredores, não tinha as estações, os terminais hoje a gente não usa, mas não tinha essa lógica, mas tinha uma frota maior. E com o passar dos anos, com a implementação, depois que saímos da implementação da integração, a frota tem diminuído muito. E aí são cada vez ônibus mais antigos, que inclusive não deviam estar rodando, mas hoje estão rodando, inclusive quebra 1, 2, 3 vezes, às vezes, aí conserta, na próxima semana quebra de novo. Já, muitas vezes, inclusive naquele pior horário, que aquele ônibus que é o último e que vai para o bairro, e ele quebra. O último. Aí você espera 1 hora, 2 horas, sair um ônibus da garagem, não sei o que, para vir. E essa tem sido, infelizmente, a dinâmica hoje do usuário. Inclusive, o final de semana peguei os 3 momentos, era ruim também. Se você em 2019, 2018, pegar ônibus no final de semana, sei lá, a juventude que vem aqui, por exemplo, para o Parque da Cidadania, Hoje essa realidade é muito pior. Muitos trabalhadores hoje só conseguem chegar em casa no final de semana com esses ônibus que são o percurso que são shopping, E o que é que garante, candidato, que essa municipalização da operacionalização do transporte público ela resolva o problema? A municipalização em si, se não tiver
você concretizar o projeto e trazer isso como prioridade para a cidade, de fato, ele talvez não funcione, né? Se for por criar. Mas se a gente entender que, de fato, é preciso estabelecer transporte como uma prioridade, porque isso tem a ver não só... tem a ver com direito à cidade, tem a ver com você conseguir ter acesso à sua escola, ter acesso à sua universidade, ter acesso com qualidade, com mais rapidez ao seu ambiente de trabalho, ter acesso à cultura. Então, sem um transporte efetivo, de qualidade, que é possível, nós temos experiências boas país afora. É possível ter um sistema, mesmo que coletivo, de qualidade, e hoje a gente não tem isso, porque hoje a preocupação não é que o sistema ele melhore, que ele consiga ter mais capacidade de atender com maior qualidade. A preocupação é grande hoje em aumentar a tarifa e garantir que hoje esse setor dos empresários que dominam o transporte da cidade continua o seu domínio econômico sobre a cidade. Isso impede que o povo tenha acesso a um serviço de maior qualidade, assim. Então, acho que a centralidade é mudar essa lógica, né? De tirar dos empresários e trazer a lógica para quem precisa do sistema. Antes da gente passar, o senhor falou em tarifa. Alguns pré-candidatos já falam em tarifa zero, algo que é praticado em outros estados. O senhor acha que é possível implantar tarifa zero em Teresina? E já se fala também em ônibus elétricos, alternativas mais modernas. Só que mais caras, né? Mas bem mais caras, para substituírem esses ônibus que circulam com combustíveis fósseis, que agridem a natureza. O senhor acha que é possível essas duas coisas, implantar veículos elétricos e zerar a tarifa, uma estratégia mais arrojada? E aí, só acrescentando, o Tassi falou, quer dizer, você vai implementar e vai comprar ônibus, a gasolina, a diesel, quer dizer, já ou híbrido no mínimo, então elétrico, são veículos caros, como o Tassi colocou. Mais de 1 milhão para cima. De 1 milhão para cima. E reformular, como o senhor acabou de dizer, e é necessário mesmo, a reformulação dessa estrutura que foi criada da integração. Isso vai ter um custo enorme, fora a operacionalização do sistema. Como é que se consegue recursos para financiar tudo isso? Acho que essa lógica, né, do avanço da gratuidade, né, nesse modelo hoje que a gente tem, ela não é efetiva. Ela não vai passar de um esforço, não vai ser uma política de cidade, vai ser uma política, no máximo, de governo, sim, que não vai se manter, porque não atende à lógica dos empresários. Então, tentar implementar a gratuidade, né, e que ela seja progressiva, né, primeiro os estudantes da rede da educação pública municipal, e assim ir crescendo a gratuidade dentro dessa lógica que hoje o sistema é estruturado, é uma lógica que está fadada ao fracasso. Assim. E, com certeza, é claro que é preciso pensar outras alternativas, inclusive mais sustentáveis ou mais modernas, mas sem resolver o básico, né, sem fazer uma reestruturação, sem trabalhar com aquilo que é fundamental, está fadada ao fracasso. Igual hoje, as nossas escolas municipais, por exemplo, 50% não tem, aliás, 80% não tem laboratório de ciência. As escolas... 80%? 80% das escolas municipais não tem laboratório de ciência. 67% não tem laboratório de informática. 50% não tem acessibilidade. Essa escola vai ter a condição de discutir uma digitalização, sabe, tentar colocar hoje as escolas com problemas gravíssimos de estrutura, tentar trazer um debate da tecnologia que não é correspondente com a realidade hoje que essas escolas vivem, é absurdo. É preciso falar de investimento, de reestruturação, de garantir o básico para depois dar um salto que seja um salto efetivo, que seja um salto de qualidade, porque senão é só tentar enganar o povo e utilizar dessas ferramentas para conseguir desviar mais recurso público para onde não é fundamental. O senhor falou aí dessas deficiências, mas já há um discurso no município, o próprio prefeito fala e secretários, de implementar a escola de tempo integral. Quer dizer, essa fala de implementar a escola de tempo integral, com os dados que o senhor traz, não casa, né? Pois é, porque na verdade hoje, inclusive é um debate que a gente faz a nível nacional, em relação, por exemplo, até o novo ensino médio, né? Porque aí reformula o ensino médio, mas não coloca um centavo a mais na educação. Ou seja, o modelo da escola de tempo integral é um modelo que, de fato, né, tem demonstrado que é um modelo efetivo, no sentido de conseguir garantir que o estudante consiga passar mais tempo na escola, consiga ter acesso ao esporte, consiga ter acesso à cultura, consiga ter, inclusive, numa lógica que a gente hoje vive, né, de que a criminalidade disputa a juventude intensamente, que a juventude consiga hoje estar resguardada com uma presença maior da educação na vida daquele estudante. Só que
A escola de tempo integral, ela não vai ser efetiva, se não tiver investimento. Então, hoje, uma parte grande das nossas escolas, que inclusive a nível de estado funcionam de tempo integral, não tem refeitório, não tem pátio, não tem uma sala de descanso, não tem os laboratórios. Então, assim, é preciso, de fato, implementar, avançar nesse projeto da escola de tempo integral, mas é preciso que se discuta, né, um plano de investimento para que essa lógica consiga ser efetivada com qualidade, porque não adianta você colocar uma escola que não tem estrutura para ser tempo integral, não tem banheiros adequados, não tem uma sala, né, uma estrutura adequada, porque o ensino não vai ser o que precisa ser. Então é preciso discutir a escola de tempo integral a partir de investimento que garanta essa implementação efetiva. Ainda na educação, pré-candidato, a gente até conversava aqui em edições anteriores, se a gente pegar toda a parcela de alunos de Teresina, que ultrapassa cerca de 70 mil, a gente teria aí quase a terceira maior cidade do Piauí, somente de alunos da rede municipal de ensino. Porém, a gente vê um cenário de muito desgaste entre a atual gestão e o corpo de profissionais, os servidores da educação. A gente já vai para o terceiro ano de greves subsequentes nos 3 anos. Ainda estamos com a greve que já dura praticamente 2 meses. Como é que o senhor avalia esse contexto da nossa educação, que já foi apontada em índices nacionais como a melhor entre as capitais, mas hoje enfrenta essa dificuldade? O senhor falava de digitalização, nós temos a inteligência artificial sendo inserida no processo de educação, em contrapartida, especialistas apontam que uma educação mais analógica seria o ideal, países de primeiro mundo não regredindo, mas voltando a processos analógicos de educação para que os alunos tenham menos acesso a celular. Em meio a todas essas discussões importantes da educação fundamental, a gente tem esse cenário conturbado aqui em Teresina. O senhor acha que o caminho deve ser esse caminho de valorização aos servidores? Qual a alternativa que o senhor vê para essa educação e, em especial, a questão da digitalização de processos de aprendizado também aqui em Teresina? A questão é entender a educação como um projeto, né? Então, para se ter um processo exitoso, precisa ter alguns elementos, né? Com certeza, a valorização dos profissionais da educação, né? As melhores condições de trabalho, né? Garante uma educação mais exitosa. Ao mesmo tempo que também a gente, quando fala, né, uma educação, precisa também falar da estrutura, né? Então, hoje, diversas escolas da rede municipal, por exemplo, não começaram o período letivo, né? Veio a greve, mas antes da greve, diversas escolas da rede não iniciaram o período letivo. Perto da minha casa tem uma escola que atende 600 alunos. A escola já há 4 anos tem brigado, né, junto à SEMEC, apresentando relatórios, apresentando documento, oficializando que a escola não tinha estrutura para conseguir iniciar o período letivo. Então, depois de 4 anos, fazendo reuniões com o secretário de Educação, brigando para que a escola tivesse uma reforma, a reforma não veio. Aí, com o período das chuvas, a escola alagou completamente e inviabilizou ainda mais, que a escola, o teto desabou todo assim, a escola ficou eletrocutada e que inviabilizou o retorno das aulas. E, infelizmente, ela não é uma exceção. Infelizmente, tem sido a regra, né, de algumas escolas da rede municipal de educação, por falta de entender que é preciso ter um planejamento efetivo, um cuidado, um zelo permanente com a educação na nossa cidade. Porque não é, de fato, é meio que um contrassenso, né, dizer que é ser contra a virtualidade ou ser contra, né, a inserção da inteligência artificial. Talvez seja até um contrassenso na lógica da globalização e do mundo, né? Mas aí tem pesquisas que já apontam outros caminhos e tal. Mas é porque, antes disso, é necessário um cuidado, como eu estava falando, com aquilo que hoje não se tem. Então, como é que se pode uma escola que não tem, ainda funciona com banheiro químico, ainda na nossa cidade tem escolas, né? Apesar de ser hoje em torno de 8%, 6%, mas tem escolas que ainda não têm acesso à água potável, não têm acesso à energia elétrica. Como é que essa escola que não tem água, não tem energia elétrica, vai discutir inteligência artificial, entendeu? Olha a desigualdade que se coloca no processo de educação que a gente tem enfrentado. Então, sem enfrentar essa desigualdade, hoje os pais brigam, né, para
essa questão das matrículas, as escolas são consideradas melhores em relação a outras escolas, então tem uma briga, isso já demarca que hoje existe, mesmo na rede pública, uma desigualdade entre as escolas, porque tem escolas que tem mais investimento, tem mais resultado, aí a escola que não tem, entrega aquele resultado porque não tem aquele investimento, sabe, aí como é que a gente reverte esse cenário, né? Então acho que é preciso primeiro resolver essas equações para conseguir avançar nesse debate, né, da robótica, né, da inteligência artificial. Inclusive, hoje, alguns governos têm abrido mão dos livros físicos, né, seja didático ou paradidático, para colocar os livros virtuais. A gente lê isso como um grande retrocesso para a educação pública na nossa cidade. Acho que esse não é muito o caminho. Agora, mudando de assunto, indo para... O senhor falou aí de escola que o teto caiu, que ficou energizada a escola, e falou dos bairros também, e eu queria estender essa nossa conversa para a questão da infraestrutura. Não especificamente mobilidade urbana, porque aí a gente pode até tocar no assunto, mas eu reputo mais importante a estrutura nos bairros. Falo estrutura mínima, né? Calçamento, acesso a água, esgoto, a saneamento, acesso a transporte, acesso à saúde, à educação. Nós temos hoje uma reclamação recorrente e crescente de pessoas que moram nos bairros de Teresina. E mais ainda na zona rural, porque Teresina é uma das maiores zonas rurais proporcionalmente do Brasil, entre as capitais do Brasil. E pessoas que, quando a gente conversa e que moram em localidades mais distantes da zona urbana, aí a reclamação é potencializada. Essa área de infraestrutura também vai exigir do próximo gestor uma atenção muito grande para pelo menos minimizar essas reclamações. Qual o diagnóstico que o seu partido, enfim, a equipe e o senhor fizeram dessa área? Acho que algumas obras de infraestrutura são hoje fundamentais para a dinâmica da cidade. Assim. A gente hoje, ali no Afonso Gil, por exemplo, tem uma cratera, né, que atravessa uma parte grande do bairro. Assim, próximo ao cemitério ali. E pega e já assim, de adoecimento, de acidentes, e que, por exemplo, já há pelo menos 20 anos a comunidade luta, né, para que tenha uma obra ali de infraestrutura para aquele bairro. Assim. E essa lógica se repete, como você falou, em muitos outros bairros, assim, de que hoje não se tem um planejamento que seja hoje, nem que seja de médio, né, porque isso precisa de recursos, precisa de uma dedicação do poder público, né, inclusive de organizar o que é prioridade, o que não é prioridade, colocar isso dentro de um plano que seja mais intenso, né. Então, quais são os bairros hoje que precisam de obras que são mais estruturantes, que são mais urgentes, são mais emergenciais, aqueles que não são, e como a gente vai organizar isso ao longo, né, da gestão. E que hoje a gente sente que não existe essa preocupação em torno desse planejamento assim, das obras de infraestrutura que a cidade precisa. E até mesmo o orçamento, por exemplo, popular, né, virou hoje uma briga, né, entre as comunidades, porque é um orçamento pequeno que não consegue contemplar hoje as urgências dos bairros e ficam, né, hoje as comunidades brigando, né, pelo orçamento para quem vai conseguir a sua obra. Então... Aí eu pergunto, o senhor acha que, primeiro, só antes da pergunta, o orçamento popular seria a ferramenta que o partido defende para ouvir as comunidades e definir as prioridades? Seria esse? E sendo este, de que forma é possível manejar esse orçamento para atender minimamente essas diversas demandas? Não, talvez não seja a saída, né? Mas é uma alternativa, uma ferramenta que o governo pode utilizar no intuito de conseguir instrumentalizar, conseguir criar um plano robusto, né, desse mapeamento, de conseguir fazer, né, um planejamento mais extenso em torno disso. Inclusive, agora, a gente acredita que todo o orçamento, ele é um orçamento que é do povo, né? Todo orçamento precisa ser um orçamento popular, porque aí você coloca a parte maior do orçamento, né, destina para para dívidas municipais, por exemplo, coloca a preocupação em um outro lugar, o orçamento para um outro lugar, e as obras que hoje precisam ter uma atenção, ou áreas que precisam de mais investimento, fica, né, ali de ladinho, com um menor orçamento, né, com pouca possibilidade de fato conseguir desenvolver algo mais robusto em torno disso. Mas também acho que tem outras ferramentas, né, que hoje
o governo não consegue utilizar para, inclusive, tomar decisões que são decisões importantes para o rumo, né, do planejamento da cidade, assim, porque hoje você vê, hoje a eleição ela fica focalizada apenas no voto, né? O voto parece que é o resultado final da experiência democrática, e não uma porta de entrada. Então, ferramentas como plebiscito, consulta popular, a própria a funcionalidade dos conselhos, né, no sentido de conseguir hoje que a comunidade, a população consiga dizer os rumos que a cidade precisa caminhar, são ferramentas que hoje não se utiliza, assim, e que a gente acredita que a população, inclusive porque hoje a grande maioria dos deputados ou dos legisladores, seja, né, no executivo, no legislativo, seus filhos não estudam na rede pública municipal, não utilizam do Sistema Único de Saúde, mas eles que pensam, né? E o povo, que é quem vive aquelas condições, que enfrenta aqueles problemas cotidianamente, não decide sobre os rumos do orçamento, onde o dinheiro deve ser, como se deve resolver tal problema, como se o povo não conhecesse os problemas do seu bairro. E quando a gente conversa e quando a gente vive a cidade, a gente sabe como resolver, qual seria o caminho. Então, o povo sabe sim resolver, sabe sim propor, é preciso fomentar ferramentas que isso dê instrumentalidade para isso, né? Que hoje a gente não vê isso acontecendo. Inclusive, uma coisa que a gente vive hoje em Teresina, é uma das poucas capitais que hoje você olha para, por exemplo, o Poder Legislativo, seja na Câmara Municipal, seja no Poder, na Alep, você não vê um parlamentar, um gabinete, uma candidatura que consiga expressar as lutas populares da cidade. Sabe, você tem hoje um gabinete que consiga hoje representar a luta das mulheres, não consegue articular com a luta dos movimentos negros. Eu acredito que hoje a gente precisa dar uma resposta, inclusive a nossa pré-candidatura é a única pré-candidatura jovem, assim, então a gente falta diversidade, falta o povo de fato ocupar esses poderes de decisão e conseguir dizer os rumos da cidade, né? Tássio. Pré-candidato, o Unidade Popular tem este nome em homenagem a Allende, né? E a Unidade Popular que ele construiu no Chile. E fazendo uma analogia, ao longo deste governo, do governo dele, ele tomou medidas muito arrojadas no âmbito econômico, e uma das bandeiras do Unidade Popular é essa nova forma de pensar o sistema bancário com a nacionalização. E aqui em Teresina a gente vive um cenário o senhor falou da juventude, de muita dificuldade da juventude, que é ter acesso a um primeiro emprego, que é ter acesso a alternativas, né, econômicas, reais de trabalho. A gente vê um avanço daqueles que são catalogados como os nem, que nem estudam, nem trabalham e não têm oportunidade na cidade. Como que a Unidade Popular vê esse contexto? Quais as alternativas para o nosso cenário econômico de Teresina, para o nosso cenário industrial, que temos 2 polos subutilizados, muito pouca indústria. A nossa juventude, ela sobrevive muitas vezes do setor de serviços e o maior empregador é o serviço público. Como é que a Unidade Popular vê essa situação e as alternativas? Isso, assim, a gente de fato hoje vive uma situação que é gritante, assim. Porque é isso, a gente inclusive vive um cenário, né, que para conseguir respirar a gente precisa reverter algumas questões hoje que estão postas, que a gente acredita que é preciso a gente conseguir acumular forças para reverter, por exemplo, a reforma trabalhista, né, que hoje inclusive coloca uma parcela grande da juventude hoje na uberização, porque antes é isso, né, a juventude hoje que uma parcela grande da juventude teresinense se empregava no call center. Então, aí era a única alternativa, a maior alternativa de empregabilidade para a juventude. Porque aí conseguia ter uma flexibilização, porque conseguia, né, garantir uma carteira assinada. A carteira assinada para a subsistência, mas também conseguia conciliar com o curso, né, porque é uma jornada mais reduzida de trabalho, de 6h20. Mas hoje, de fato, a uberização tem alcançado uma parcela gigantesca hoje como alternativa, a única alternativa que tem que ser colocada hoje no cenário, né? Mas aí é aquilo, é um trabalho que não tem carteira assinada, né? Que se a sua moto, o seu carro quebrar, você perde o seu ganha-pão, a empresa muito longas, não se responsabiliza pela manutenção do seu instrumento de trabalho, né? Você também não tem férias, 13º, então é um trabalho hoje que, apesar de conseguir garantir uma empregabilidade, né, não é contado, né, como desempregado, mas sem nenhum direito
que hoje é a realidade de 50% dos trabalhadores empregados no nosso país, né, que trabalham sem carteira assinada. Então, esse discurso de que é preciso fazer a reforma trabalhista porque ia trazer o aumento do emprego tem se demonstrado, a gente já sabia, mas os dados e a realidade têm mostrado que é um discurso fracassado. Ou seja, a reforma trabalhista não trouxe para o nosso país uma diminuição do desemprego, pelo contrário, tem aumentado. Assim como a reforma da Previdência, né, e até mesmo o novo arcabouço fiscal, né, que tem colocado hoje para a juventude que estuda, né, uma realidade que cada vez mais os institutos federais, as universidades federais têm perdido o seu orçamento. Né, e isso tem colocado ainda maior falta de perspectiva para a juventude. Né? Então é preciso que a gente consiga reverter essas reformas para conseguir pensar, né, em um projeto que de fato seja sustentável de fato, né, para o nosso povo, para a nossa juventude. Inclusive, Teresina vive uma realidade assim que, por exemplo, não tem nenhuma casa de cultura, né? Que hoje consiga, por exemplo, organizar a cultura que é produzida pela juventude hoje na nossa cidade. Então, quando você fala como é que a gente vai tirar a juventude do desemprego, tirar a juventude da criminalidade, se hoje não se tem um cuidado, né, que seja voltado nesse eixo de educação, cultura e a oportunidade do primeiro emprego, né? Então, acho que é preciso pensar essas formas de forma integrada para conseguir, de fato, quebrar isso e acabar com uma estatística terrível, assim. Hoje a gente vive numa cidade que 85,6% dos jovens que são mortos em ações policiais são jovens pretos e da periferia da nossa cidade. Então, qual é a resposta que a prefeitura tem dado para uma realidade que tem durado pelo menos 10 anos? Já chegamos a 96% das pessoas mortas em ações policiais ser jovens pretos da periferia. E, nos últimos 10 anos, a resposta específica, né, uma política pública específica para mudar essa realidade não tem vindo, né? E é preciso ter isso no centro, né, de pensar a juventude nesse eixo de cultura, esporte e a possibilidade do primeiro emprego, né, que seja com mais direitos, né, que não seja a partir da uberização. Pré-candidato, vamos falar sobre gestão ambiental. Você abriu sua fala no nosso Gestão Teresina, falando sobre a tragédia que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul, é uma tragédia sem precedente, que é uma soma do meio ambiente, dos problemas climáticos, mas também problemas administrativos. Estamos nos encaminhando para mais de 200 mortos. Teresina, nós temos uma cidade que nasceu diante de 2 rios, mas a cidade fecha os olhos para esse problema. Nós já perdemos vidas na Zona Leste, por exemplo, que foi alicerçada sobre riachos, e quando chove se torna um verdadeiro rio. O que a Unidade Popular pensa para a gestão ambiental de Teresina? Inclusive, esse debate até tem retornado agora, né, com um pouco de centralidade, porque o governo do estado também quer flexibilizar, né, algumas normas ambientais, e acho que esse é um debate importante, inclusive, que está atrelado com a nossa... Como a gente também traz o projeto de desenvolvimento, né? Então, não está dissociado. O projeto de desenvolvimento precisa estar atrelado também a uma discussão de como fazer esse desenvolvimento sem trazer prejuízos para o meio ambiente ou minimizar essa prática predatória, né? De que hoje as empresas podem praticar para garantir os seus lucros, né? Exacerbar as suas práticas de uso, né, dos espaços, dos territórios, sem, inclusive, a gente hoje, por exemplo, no sul do estado, em relação, por exemplo, a essa questão dos cerrados, né, que hoje é uma questão também que tem colocado, porque tem trazido um debate muito grande, inclusive, sobre a qualidade das nossas águas, né, porque é um risco grande de desertificação que a gente tem enfrentado naquele território. Também, por exemplo, em relação às empresas que hoje sugam, mas na prática não traz nenhum desenvolvimento, o dinheiro não fica para aquelas comunidades, para que se tenha escolas, para que se debata, né, infraestrutura naquele território, e essa é uma lógica equivocada, né, porque, inclusive, hoje, grande parte do que alimenta, né, chega na mesa do nosso povo não vem, né, da agroindústria, não vem do agronegócio, e que é preciso, né, que essas empresas consigam respeitar as normas ambientais. E precisa ter uma fiscalização mais intensa, né? A gente viveu também, nesses últimos tempos, uma destruição, né,
das instituições de fiscalização, né, das normas ambientais. Então, isso enfraquece muito, né, o cuidado com o nosso território, que precisa estar no eixo de qualquer programa de desenvolvimento que a gente precise pautar. Candidato, e ainda nessa área de infraestrutura, eu sempre pergunto, porque é um problema sério, o senhor falou, chove, alaga escola, alaga casa, o centro, algumas lojas, e nós temos esse problema de drenagem da água das chuvas, por conta, porque se fala muito em cidade planejada, Teresina foi planejada em boa parte, mas... Uma parte muito pequena. Mas se você olhar, por exemplo, diversas ruas, avenidas e bairros foram construídos em locais onde a água passava, e isso, quando você desvia o percurso natural, ela vai para outro lugar, né? A água não desaparece, né? E daí a água acumulada aí, com pessoas morrendo e bens materiais sendo levados pela correnteza que se forma na cidade. E aí a gente está falando só de a área periférica, não, a gente está falando do centro da cidade mesmo, centro, ruas importantes, zona leste. Aí envolve um sistema de drenagem bem estudado, bem planejado, mas esse sistema de drenagem tem que abarcar também as galerias. E aí, quando a gente fala de galeria, a gente está falando de bilhões, né? Na casa de bilhões. Como executar, e também não é nada que se faça da noite para o dia. Como viabilizar essa construção desse sistema de drenagem que seja eficiente e que não coloque em risco a vida da população a cada chuva que cai na capital? Com certeza, hoje que a gente vive, na verdade, como você colocou, é o acúmulo, né? Porque, inclusive, a gente tem vivido, na verdade, nos últimos anos, uma precarização gigantesca, por exemplo, da AGESPISA, que está em via de ser privatizada. Inclusive, isso inviabiliza, né? Porque você privatiza a água, que é hoje um direito que garante a vida das pessoas, aí torna uma mercadoria. Hoje, você faz com que uma empresa que pode cumprir um papel estratégico nesse sentido da água, né, e do tratamento de esgoto é efetivo para a cidade, mas que nos últimos anos tem sido atacada, retirada dos seus recursos e hoje praticamente inviabilizada de conseguir cumprir com o seu papel social e conseguir de fato, se nos últimos anos a gente tivesse investido na empresa, a empresa conseguisse ter condições efetivas de fazer o seu trabalho, né, desenvolver os seus planos, conseguir implementá-los, a realidade hoje que a gente vivia não só na cidade de Teresina, mas em todo o estado seria uma realidade diferente, inclusive de garantir que hoje uma parcela grande da nossa população que não consegue ter acesso à água potável já tivesse conseguido, né, com qualidade acesso a essa água e a um tratamento de esgoto efetivo. Então isso é uma questão central. Hoje a realidade que a gente vive de uma cidade que se afunda em água no período chuvoso é fruto de hoje um ataque direto, né, às condições, por exemplo, da empresa estatal cumprir com o papel que ela poderia cumprir, né? E agora, inclusive, aqui em Teresina a gente já viveu isso, porque a realidade do serviço não mudou, pelo contrário, tem piorado nos últimos 2 anos, mas que a tarifa da água, né, tem crescido gigantescamente aqui na nossa cidade, famílias simples pagando aí 400, né, 300 reais na conta de água, que é uma realidade muito triste hoje, que a gente também enfrenta, que a privatização não vai resolver, vai piorar esse cenário ao nível de estado, o que a gente já vive aqui em Teresina. E também é preciso brigar por recursos, é preciso entender que precisa ser uma prioridade, né, da gestão municipal, que não tem sido, assim, se fala, se tem um discurso, aí se tem, por exemplo, pelo menos 2 projetos, né, de 2 obras grandes de infraestrutura que conseguisse caminhar para a gente resolver o problema, mas do ponto de vista do esforço político, de inclusive buscar parcerias e recursos para que as obras fossem efetivadas e implementadas, a gente não consegue, de fato, caminhar muito nesse sentido, né? Então, acho que primeiro entender que precisa ser uma prioridade da gestão municipal e é preciso dedicar, né, um corpo técnico que consiga hoje e um corpo político que consiga dar uma resposta efetiva, que não vai ser resolvida, né, com apenas 2 obras, mas que a gente consiga caminhar ao longo dos anos para dirimir essa realidade que afeta a cidade de forma geral e principalmente a população mais pobre que mora, né, nas periferias hoje, nos lugares mais afastados, nas periferias da nossa cidade. Candidato, nós falamos aqui de problemas da juventude, temos a Secretaria da Juventude. Problemas de políticas para as mulheres, temos a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Falamos de problemas urbanos, temos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Hoje, a Prefeitura de Teresina tem aproximadamente 34 órgãos com status de secretaria. Agora se chegou-se ao final do governo, o prefeito dividindo o SAADs em duas para acomodar alguns aliados nessas superintendências. O senhor acha que uma gestão do Unidade Popular deve-se diminuir o número de secretarias para que as políticas públicas possam se efetivar de fato? Na economia, por exemplo, nós temos a economia solidária e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, duas pastas que deveriam ter políticas similares. Então, você acha que o caminho pode ser uma nova formatação da máquina pública com secretarias que de fato ofereçam essas políticas? Eu não acredito, nós não acreditamos que essa lógica de diminuir o Estado tornaria ele mais efetivo, porque a gente acredita que não é isso que faz com que hoje as políticas públicas elas não consigam acontecer. Elas não conseguem acontecer porque é como você colocou, aquilo que o Estado, a máquina do Estado não está a serviço do povo, né? Então hoje os partidos, né, tem aí quem banca suas candidaturas, quem elege, né, os empresários que financiam as candidaturas, e quando elas são eleitas em torno de um projeto, né? E essa lógica que o Estado é organizado é para atender às necessidades de quem garantiu e financiou determinadas candidaturas. Então, é um Estado que é engessado, mas ele é pensado nessa lógica de não funcionar. É por isso que a secretaria, se criam as secretarias, mas elas não têm autonomia, elas não têm orçamento. Aí você, por exemplo, vai atrás de uma secretaria, por exemplo, de mulheres, para desenvolver um trabalho mais permanente. A secretaria diz que não tem condição de desenvolver isso com a comunidade, porque não tem recurso, não tem pessoal. Então, assim, você engessa a máquina para empregabilizar, para garantir a sua reeleição, para garantir a sua eleição, mas é uma máquina que não funciona porque a lógica dela não é servir ao povo. A lógica dela é garantir o status quo dos partidos que hoje conseguem as suas eleições, né, conseguem se reeleger a partir da miséria e do não funcionamento do Estado. Porque se o Estado fosse eficiente, né, você a política não seria a sua carreira, né, que hoje, infelizmente, não é que você não pode dedicar a sua vida ao trabalho público, mas ela é por trabalho público e não por carreira. Aí vira carreira, você precisa ganhar os melhores salários, ter as melhores condições, aí você coloca a sua irmã, a sua tia, o seu avó, ingesta, dá empregabilidade no Estado para essas pessoas, e essa não é a lógica, né, do serviço público, né? E então a funcionabilidade ela não vem não porque o Estado é grande e ele é ineficiente, ele não vem porque ele é pensado para não funcionar, né? A gestão se coloca para engessar a possibilidade do Estado. A gente fala, por exemplo, dos conselhos, né? Sim. Que hoje os conselhos, a grande maioria das cadeiras são, por exemplo, do município. Aí, eu fui do conselheiro de transporte, eu participei de todos os debates em torno dessa questão do aumento da tarifa. E a gente gostaria que o conselho se reunisse com mais regularidade, que a gente conseguisse pautar o plano diretor, que a gente conseguisse trazer para dentro do conselho outras pautas, mas não consegue. Porque a maioria é majoritariamente indicação dos empresários ou da prefeitura? E ele não consegue. Aí os empresários, a reunião que acontece é a do aumento da tarifa. É a única reunião que aí lembram do conselho. Aí o conselho existe, aí chama o conselho, aí reúne os conselheiros, mas você não consegue falar. Aí é mais uma apresentação do valor e imposição. A proposta já vem toda montada, a planilha, as planilhas e tal. Aí você vai querer perguntar, você vai querer opinar. Inclusive você até faz, porque você estuda, porque você é conselheiro, você vai fazer um debate mais técnico em torno do debate, mas você aí não pode. A discussão é o aumento da tarifa. E isso acontece no Conselho de Transporte, mas acontece nos outros conselhos também. E aí você fica pensando em educação, porque, olha, os trabalhadores da educação, quem está no conselho sabe a realidade que vive, as dificuldades, o caminho que o poder público poderia caminhar para dirimir aquela situação que vive. Mas aí vai para dentro do conselho, é eleito, aí dentro do conselho, o conselho não funciona, então você não consegue fazer um debate em torno da educação municipal, você não consegue fazer um debate em torno da cidade. Ou então, aí faz aquela manobra, né? Porque o conselho não é deliberativo, é só consultivo, aí você faz todo aquilo, você reúne movimentos sociais que debate educação, aí faz o congresso, tira um planejamento, né, de curto, longo e médio prazo, aprova o plano em torno da educação municipal, mas não é
Ninguém quer conselho do conselho. Não vira política pública. Não, Otávio, é só protocolado. Não vira política pública, então não é porque o Estado é grande, inclusive a gente poderia ter até mais secretarias, porque a gente tem debates que são muito específicos. E às vezes uma secretaria com um corpo técnico específico vai garantir que aquela demanda seja efetivada de uma forma mais concreta, de uma forma mais real, de uma forma mais rápida. Então não é necessariamente o tamanho do Estado, é porque as ferramentas são criadas. Aí utiliza para manutenção, né, do poder, mas não para que elas funcionem e sirvam de fato. E aí não adianta você ter milhares de conselhos, milhares de secretarias, quando você precisa de secretarias, elas não funcionam, não tem recurso. Nosso tempo está esgotado, mas é bem rápido, 30 segundos, pré-candidato só. Ainda nessa história do conselho que o Otávio falou, protocolar. O período que o senhor passou no Conselho de Transporte, o que é que o senhor viu de sugestão apresentada que foi efetivamente adotada? Nenhuma. Aí fica difícil, né? Foi o conselho só de faz de conta, né? Nenhuma. E a gente, inclusive, dentro do conselho, pelo menos tinha ali... tem um corpo técnico, também um corpo jurídico que conseguia acompanhar um pouco dos nossos trabalhos, assim, porque de fato a gente precisa de suporte para conseguir propor efetivo, né? Porque é dinheiro público, precisa ser pensado de forma... organizada e de forma efetiva. Assim. Então, a gente tinha um conjunto de pessoas que estavam ali pensando e ajudando os conselheiros a conseguir trazer uma intervenção com maior qualidade. Mas que ela era inviabilizada o tempo todo. Né? Então, por mais que você quisesse propor e levasse, ou quisesse colaborar com a pauta, ou propor uma pauta, ou encaminhar uma próxima reunião para que o conselho continuasse se reunindo com mais periodicidade, pensasse, nada se efetivou. Essa questão, por exemplo, da CPI, uma realidade também, para ver como um gargalo, né? A CPI do transporte, né? Teve a CPI, assim, o tanto de irregularidade que foi colocada, que se foi discutido, né? O tanto de encaminhamento que se tirou da CPI um tempo depois, também talvez, acho que pouco mais de um ano, um ano e meio, por aí. Qual foi o encaminhamento efetivo, né? Aprovado ou encaminhado a partir da CPI do transporte? Nenhum. E, infelizmente, essa tem sido a tônica da cidade. Hoje, o nosso povo vive à mercê porque não consegue dialogar com a estrutura do poder municipal em torno dos problemas que a gente vive no cotidiano. E é um pouco desse lugar, né, que a nossa pré-candidatura nasceu, assim, de que nosso povo está meio cansado de só ser chamado, ser convocado para votar. A gente quer, de fato, estar propondo e, de forma coletiva, construindo políticas públicas, porque a gente vive esses problemas todos. Todas essas questões que a gente colocou aqui, nós vivemos ela na pele cotidianamente. E a gente consegue, sim, propor e apontar um caminho para a gestão municipal de avançar um pouco em torno dos debates que são fundamentais em torno da cidade. Né? Otávio, obrigado pela presença. Otávio Ribeiro Neto, Tássio Cruz, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também a presença do pré-candidato da Unidade Popular, que esteve conosco aqui hoje, encerrando esse ciclo de debates sobre a gestão de Teresina. Todos os pré-candidatos foram convidados, só lembrando, todos que colocaram seus nomes para a disputa foram convidados. Alguns não compareceram, mas o convite foi feito e o espaço está aberto. Não mais para o projeto de gestão Teresina, para entrevista nos nossos programas e também nos nossos telejornais. A você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela audiência, tenha uma ótima tarde e até a próxima.